Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los para a nossa reflexão dessa noite. Vocês abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. O último capítulo desse livro, Gênesis capítulo 50. Pensando um pouquinho hoje sobre família em ação, do conflito ao perdão. Interessante pensarmos sobre perdão, né? Porque ninguém procura, por exemplo, até eu falei sobre isso no estudo uma vez pela manhã, que ninguém procura, por exemplo, os pastores, ou senão até aqueles livros lá que estão perto do Guilherme lá, assim, livros sobre perdão. Querem saber sobre expiação, sobre doutrina da justificação, outros temas teológicos, mas sobre o perdão, pouca gente procura alguma coisa sobre isso. Ninguém dá ideia, por exemplo, nem os pastores, né, a ideia de vamos fazer uma conferência sobre o perdão. Né, nós não, é interessante que esse é um assunto bem desafiador. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso hoje, sobre o perdão na família. Né, e desejar que você reflita um pouquinho como está a sua casa, como que está o seu lar em relação ao perdão aí. Está tudo ok? Está tudo bem? Deixa eu ver se estão todo mundo sentadinho, pertinho, né? Tudo isso para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema tão prático, tão importante, tão essencial para as nossas vidas. Gênesis capítulo 50, eu vou fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 21. Um pedaço aqui, vamos dizer, da história de José e seus irmãos. Gênesis 50, do 15 ao 21. Acompanhe atentamente na sua Bíblia o texto que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, pois, os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, através da tua santa palavra. Ensina-nos, ó Deus, nos confronta, cura, enfim, trata dos nossos corações, ó Pai, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Família é bênção, amém? Família é uma coisa muito boa, lugar de cumplicidade, lugar onde o amor é declarado todos os dias, lugar onde você ouve sempre, né? Às vezes eu ouço, bonito, né? Então, você é chamado de bonito dentro da sua casa, mas, além disso, é um lugar, claro, de abraços, de conquistas, de vida, mas também é um lugar de tempestade. Mas também é um lugar, infelizmente, de ofensas, de sarcasmos, inclusive ofensas ditas e ofensas não ditas. Aqueles olhares, não sei se acontece na sua casa, mas de vez em quando, né, sabe aquele olhar assim, né? Às vezes dos filhos, às vezes, sei lá, às vezes o pastor mesmo, às vezes faz isso, né? E daí, nesse processo tem que ter o quê? A questão do perdão. E isso é desafiador. Família é lugar onde conflitos acontecem. E diante disso, gente, todas as famílias precisam de perdão. Todas as famílias. Todas as famílias. Porque, e não é algo fácil, não é algo fácil. Mas é o perdão que nos ajuda a tratar realmente dos conflitos. É o perdão que nos ajuda a tratar das ofensas. É o perdão que nos ajuda a tratar, por exemplo, dos sarcasmos. É o perdão que nos ajuda a tratar das mágoas. E aí fica a pergunta nesse sentido: por que é tão difícil o perdão em família? Já parou para pensar que nós não temos dificuldade, por exemplo, em perdoar um estranho?
Por quê? Porque o estranho nós não temos relacionamento com ele. Nós não conhecemos. Nós não sabemos quem ele é. E essa questão do perdão é com gente próxima. É com gente que você ama e que ama você. É com gente que vive com você. Por que é tão difícil o perdão em família? Por que é tão difícil admitir os nossos erros? Por que é tão difícil pedir perdão? É um desafio muito grande. Por que é tão difícil perdoar? Via de regra, é porque nós temos um advogado interior, que no nosso coração, que é o nosso eu, que nos diz todos os dias, você tem razão. Você tem razão. Não peça perdão. Não dê perdão. Você tem razão. Não perdoe porque você está com a razão. E é interessante que esse advogado interior nos leva realmente a ofender para não perdoar. Nos leva realmente a nos vingar. Nos leva a mentir para nós mesmos que está tudo bem quando não está. É por isso que essa questão do perdão é tão sério. Nos leva a pensar que a vingança é um caminho excelente. Tem gente que até fala, aquele versículo é muito bom. A vingança é um prato que se come frio. Então, mas bem sabemos que esse caminho não resolve nada. Nada melhora sem o perdão, gente. Nada muda realmente sem o perdão. E o que se percebe é que guardar as mágoas, não perdoar, você ficar com aquilo no seu coração também não vai ajudar em nada, e não ajuda em nada. É por isso que é tão importante nós investirmos realmente no perdão. Porque quanto tempo você já perdeu na sua caminhada, nutrindo às vezes o ódio, a vingança, e isso não trouxe e não traz e não vai trazer paz ao seu coração. E diante de tudo isso que eu estou falando, esse texto nos traz lições preciosas de como lidarmos realmente com o conflito. Nos traz algumas ações aqui em família, baseado nesse texto, de como nós podemos investir no perdão diante dos conflitos que às vezes você está vivendo, e às vezes você já viveu, ou que se você não viveu ainda, você vai viver. Né? Aqueles casais que às vezes estão começando assim, que é tudo lindo, né? Amor para cá, amor para lá, tal. Calma, calma. Né? Então você vai ter a oportunidade de viver essa questão do perdão. Né? Não quero desanimar ninguém aqui, gente. Né? Vamos lá. Mas, diante de tudo isso, esse texto traz lições de como nós podemos, e eu convido você aqui a meditarmos juntos, nesse momento marcante da história de José. José é esse personagem, creio que um dos personagens aqui muito importantes do livro de Gênesis, e o que ele tinha na sua mente, o que ele tinha no seu coração, foi fundamental para ele não adoecer diante daquilo que os irmãos haviam feito com ele. E só para a gente relembrar um pouquinho sobre a história de José, lembrando que essa passagem está encerrando o livro de Gênesis, e o capítulo 50, que é um desfecho do livro e da história de José, um dos grandes personagens aqui de Gênesis. E a história de José, essa história basicamente começa lá no versículo 37. Uma história que aponta o quê? Para a soberania de Deus, para a providência de Deus, inclusive em relação aos conflitos familiares. Porque você bem sabe, só relembrando, se você não sabe, mas José foi vendido pelos seus irmãos. Tenso esse negócio aqui. E nesse aspecto, né, José ali foi vendido por causa do quê? Por inveja dos seus irmãos. Uma grande família, né, 12 irmãos, tinha Diná ali, que era uma das irmãs, mas é interessante que todo esse contexto, e José foi vendido, sofreu injustamente no Egito, mas Deus o sustentou, cuidou sempre da sua vida, e pela providência divina, diante de todo o mal que os irmãos fizeram para ele no Egito se tornou o quê? Governador. E se tornou um instrumento de Deus para salvar muita gente, inclusive a sua família. Foi colocado numa posição ali de liderança. E é por isso que ele diz aqui, essa frase central do texto, que os irmãos intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou esse mal em bem. E aqui, nós estamos diante de um texto, que nesse trecho aqui, o Jacó, pai de José, José era filho de Jacó com Raquel, e Jacó havia falecido. E os irmãos de José já tinham pedido perdão para ele, já tinha acontecido, isso um pouquinho antes, lá no capítulo 46. Mas
eles se sentiam ainda culpados, diante do erro que eles tinham cometido com o seu irmão. Eles ainda se sentiam culpados por um pecado antigo. Já aconteceu com vocês? Não sei se já aconteceu. Você sabe, algo que você já pediu perdão, algo que você já tratou, mas sei lá, ainda você fica com aquela culpa. Às vezes acontece do cônjuge relembrar, né? Mas isso é uma outra história. Mas é interessante que os irmãos aqui se sentiram culpados. Pecado antigo. Eles ficaram com medo de uma represália ali de José. Só que José já havia perdoado eles. E aí esse texto, mais uma vez, fica claro que Josué perdoou. Fica muito claro que José falou ao coração deles. José consolou eles, porque ele foi transformado de fato pelo perdão. E como isso é bom, gente, como deve ser o nosso desejo também de sermos transformados pelo perdão no nosso dia a dia. Liberar realmente perdão, pedir perdão, perdoar o outro. E aqui eu gostaria então de pensar com você de forma bem prática algumas lições para nós. A primeira é o seguinte: trate da culpa diante do Senhor Deus. Trate da culpa diante do Senhor Deus. No verso 15 aqui, percebe-se então que os irmãos estavam o quê? Atormentados, se você for olhar lá, pela culpa, por não terem compreendido ainda. Eles não tinham compreendido que José havia os perdoado. Eles não compreendiam ainda a graça e viviam amedrontados. É por isso que o texto diz, lá se você for olhar na sua Bíblia, é o caso de José o quê? Nos perseguir e nos retribuir. Gente, sabe quantos anos haviam passado depois do perdão de José aos seus irmãos? 17 anos. 17 anos. E eles ainda estavam com essa culpa no seu coração, ainda carregavam isso em seus corações. Isso mostra como que o pecado não tratado, à luz da graça de Deus, cria fantasmas, mesmo após o perdão. E aí eu pergunto para você, em relação à sua casa, em relação ao seu lar, em relação aos seus familiares, sei lá, tem alguma coisa que ainda te incomoda? Alguma coisa que às vezes você já fez, que de errado sim, que você falhou, e você já pediu perdão, você tratou diante de Deus, já orou junto, mas mesmo assim, aquilo ainda te amedronta? Eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso, porque, gente, infelizmente, tem muitas famílias que vivem naquele silêncio desconfortável em relação a certos pecados, que já foram tratados, espero que já tenham sido tratados, e aí, gente, a culpa não tratada se transforma o quê? Em ansiedade. A culpa não tratada se transforma o quê? Em desconfiança. A culpa não tratada azeda o relacionamento. A culpa não tratada, ela não nos ajuda a crescer, a caminhar. Se você já pediu perdão para aquele que te ofendeu, e se o seu pedido foi sincero diante de Deus, então entrega isso diante de Deus. Se isso vem à tua memória, isso incomoda você, coloque isso na presença de Deus. Deus, eu já perdoei. O Senhor conhece meu coração, então tira esse sentimento ruim do meu coração. Entrega diante de Deus a culpa por algo que você já perdoou. Agora, se o teu pedido de perdão não foi sincero, aí você precisa falar, Deus, se eu não perdoei, se eu só falei da boca para fora, trata isso no meu coração. O caso aqui, desses irmãos, eles já tinham pedido perdão, José já tinha perdoado, mas eles ainda andavam com a culpa. Tem alguma coisa dentro no seu coração que você se sente culpado? Alguma coisa que em relação a teu pai, a teu filho, a teu irmão, algum parente seu? Esse é o momento de você tratar realmente na presença de Deus. Amém? Mas uma outra lição aqui desse texto, gente. Primeiro, então, trate da culpa diante de Deus sinceramente. Está alguma coisa azedando teu coração? Então trate. Você já pediu perdão, mas aquilo continua a incomodar? Então trate na presença de Deus. Entrega na presença dEle. Entrega de verdade diante do Senhor Deus. Porque Deus age, Deus trata. Agora, o ponto 2 aqui é não manipule o pedido de perdão. Não manipule, ou não tente manipular. Não tente fazer contar uma historinha ali para amenizar a coisa, para pedir perdão. E é isso que nós vemos aqui nos versículos 16 e 17. O que eles ficam preocupados? Por quê? Porque eles consideram que Josué não os perdoou, e daí eles ficam ali angustiados. O que eles fazem? Eles inventam uma história, falando que, teu pai ordenou. Em nenhum momento aqui no texto, se você for olhar a história aqui, em nenhum momento Jacó ordenou isso aqui.
E ainda, teu pai ordenou o quê? Que você tem que perdoar o delito. E como os irmãos de José então consideravam que José iria se vingar deles, eles usam até o nome do pai para que Josué os perdoasse. Não há registro disso que Jacó pediu essas coisas. O que eles fazem então? Eles tentam uma estratégia mentirosa aqui para que Josué amolecesse o coração. Daí você fala, nossa, que coisa feia, né? Mas, gente, nós nunca tentamos fazer isso? Manipular um pedido de perdão? Sabe aquela questão assim, que você, para diminuir um pouquinho a questão da culpa, daí você fala assim para o seu cônjuge, sei lá assim, veja só, eu falei isso, mas é que você me levou a falar isso. Eu falei uma coisa feia para você, eu te ofendi, mas veja só, você me levou a te ofender. Isso é tentar manipular o pedido de perdão. Gente, o que Jesus fala? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você falou nheca para o teu cônjuge, para o teu filho, para o teu pai, sei lá para quem, então significa que você queria falar aquilo. Não adianta tentar ali contar uma historinha. Eu não queria ter falado isso. Queria, porque se não quisesse, não falava. É uma coisa muito simples. E a Bíblia trata realmente disso. Então, eles tentaram aqui, o coração humano, infelizmente, tenta manipular até mesmo o perdão. Isso é falta de confiança na graça. Porque eles recorrem à mentira ou a meias verdades ali para tratar. Não é um pedido de perdão sincero que eles estão fazendo aqui. Antes, é um pedido de perdão baseado no quê? No medo. Eles estão com medo. Agora José está com tudo. O cara mais importante da época. E daí, com motivos inventados, meias palavras ali, eles tentam realmente quebrantar o coração de Jacó, ou de José. E aí eu fico pensando em relação para nós, para nossa casa, para o nosso lar. Como que está isso? Porque nós devemos ensinar os nossos filhos e devemos também ser ensinados e assim a pedir, a confessar os nossos pecados, a pedir perdão com sinceridade, não com medo. Não por causa do medo, não por causa do medo do castigo, mas por amor, por causa daquilo que o Evangelho fez conosco. Nos colocarmos diante de Deus e falar, Deus, não permita que eu fique ali tentando manipular o pedido de perdão. Não permita que eu faça isso com o meu cônjuge, não permita que eu faça isso com os meus filhos, com os meus pais. Antes, que eu trate isso diante do Senhor Deus. Então, cuidado, não manipule o pedido de perdão. Não fique contando meias verdades ali para pedir perdão. Antes, fale. Olha, errei mesmo. Você já me perdoou ou não? Coloque isso na presença do Senhor. Mais um outro ponto aqui, que eu gostaria de pensar com vocês, está no versículo 19. E esse aqui é um ponto central desse texto. Não se coloque no lugar de Deus. Não se coloque no lugar de Deus. O que José responde aos seus irmãos? Acaso estou eu em lugar de Deus? O que José está dizendo com isso? O que ele está nos ensinando aqui? O que ele está mostrando para os seus irmãos? José aqui, ele se recusa a exercer vingança. Ele se recusa. Dá vontade. O que você faria se estivesse no lugar dele? Sinceramente, gente, eu sei lá, eu judiaria um pouquinho dos irmãos, assim, mas é interessante porque ele tinha tudo ali ao redor dele. Ele fala, é? Agora deixa eu fazer vocês sofrerem um pouquinho. De certa forma ele fez isso antes, Então, mas assim, nós percebemos o seguinte, que José não quer vingança. A quem pertence a vingança mesmo, segundo Romanos 12, 19? Ao Senhor. Imagine Deus se vingando, gente, é muito melhor. Mas José vive essa verdade. José vive isso no seu coração. E muitos conflitos familiares, infelizmente, se prolongam. Sabe por quê? Porque as pessoas tentam ou se colocar no lugar de Deus, julgando, punindo, exigindo mais do que o Senhor exige. Precisamos aprender, assim como José, a dizer, não sou Deus. Não estou no lugar de Deus. E toda vez que você guarda rancor, toda vez que você tem dificuldade de perdoar, você está
falando diferente do que José está falando aqui. Está falando, eu estou no lugar de Deus. Eu não perdoo e não adianta pregar sobre isso, porque eu não vou perdoar. Sabe? Mas como isso é sério? Como isso é sério? É por isso que nós temos dificuldade realmente de lidar com isso. José aqui vem acalmar o coração dos irmãos por 2 vezes. Ele fala que não temam, não temam. Como que nós tratamos isso no nosso dia a dia? Tem pessoas que falam, não, olha, ok, eu até perdoo, mas você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Né? Eu até perdoo, mas você precisa ter atitudes assim, assim, assim e assim. Eu até perdoo, mas pode comprar um sapato novo lá para mim, né? Eu até perdoo, mas você vai ter que me levar naquele restaurante X lá. Eu até perdoo, mas pode pagar o jantar lá da igreja que vai acontecer dia 14 de junho. Né? Então, essa é a motivação errada. Essa é a motivação errada. E daí nós precisamos o quê? De fato pensar sobre isso. Será que quantos momentos você já não se colocou ou não tentou se colocar no lugar de Deus? Já parou para pensar? José aqui está no centro desse pedido de perdão dos irmãos aqui, mas ele aponta para quem? Ele aponta para ele mesmo falando, de fato, vocês merecem serem castigados. Mas ainda bem que Deus tratou isso. Porque se Deus não tratasse, ia ser diferente hoje. Ia ser diferente hoje. Não, ele não faz isso. Ele aponta para Deus. Ele aponta para Deus. José desvia a atenção dele para quem? Para Deus. Lembrando aos irmãos dele o quê? Que Deus transformou o mal em bem. Ele lembra da providência maravilhosa de Deus. Nós não estamos no lugar de Deus. E quantas vezes nos colocamos no lugar dele? Quantas vezes nós fazemos isso? Vós intentaste o mal, porém Deus o transformou em bem. Que Deus nos ajude, de fato, nesse processo, na nossa caminhada, a pensarmos realmente sobre isso. A refletirmos realmente sobre o perdão. E eu pergunto para você, você pai, você mãe, você filho, você cônjuge, em algum momento, quantas vezes já se colocou no lugar de Deus? Ou nesse momento você às vezes não está se colocando no lugar de Deus porque não quer oferecer perdão. Ou não quer perdoar o pedido realmente de perdão de alguém. Eu li uma frase esses dias que diz o seguinte: em família, feridas profundas podem ser ressignificadas quando vistas à luz da providência de Deus. Coisas que acontecem, conflitos que acontecem, ofensas que às vezes acontecem. E aí, nós olharmos para isso, não minimizando o mal, mas ao mesmo tempo falando, Deus pode transformar isso aqui em bênção. Que Deus nos ajude nesse sentido, que Deus nos ajude. Amém? Mas uma outra coisa aqui para nós pensarmos, uma outra lição, em relação ao perdão, gente. E eu sei que essa lição aqui, por um momento, você vai achar até estranha, mas não é. Veja só, você precisa, em relação ao perdão em família, ter uma compreensão teológica correta. E aí a pergunta, o que a teologia tem a ver em perdoar a ofensa do outro? Tudo. Parece estranho isso, mas tem tudo a ver. Porque José confiava no quê? Ou em quem? José confiava na fidelidade de Deus. E a sua fala aqui deixa isso muito claro. De que ele conhecia a Deus, ele sabia quem Deus era. Ele sabia que ninguém pode fazer o que Deus não permite. Por isso que ele falou, vós intentaste o mal, mas Deus transformou o mal aqui em bem. É exatamente essa leitura que ele tem, essa compreensão teológica correta a respeito de Deus que ele tem, que o faz de fato ali, que o sustenta, melhor dizendo, todos os dias, os anos difíceis que ele teve que enfrentar, de ressentimento e tudo mais. Deus pode transformar o pior episódio em bênção. Mas é interessante que para isso nós precisamos ter uma visão teológica correta. Olhar a situação à luz da palavra de Deus. Olhar a questão, as ofensas e tudo mais pelas lentes das Escrituras. E às vezes nós temos uma compreensão teológica errada. Nós somos muito bons em defender uma teologia reformada, ali, correta, bíblica, mas às vezes somos péssimos em viver essa teologia na prática.
Essa teologia, às vezes, nós temos dificuldade de aplicar ela, inclusive nessas áreas. Inclusive nessa questão da falta realmente de perdão. E nós devemos lançar tudo diante dele. Uma visão bíblica correta nos ajuda a lidar com os conflitos, com os dramas familiares, com as ofensas. E justamente por não conhecer a Deus, muitas famílias acabam o quê? Trazendo mais conflitos para os conflitos. Tem gente que é campeão. E no meio dos conflitos, o quê? Ao invés de jogar um balde de água fria, joga gasolina na coisa. E aí, melhora? Não. Só piora. Só piora. Às vezes eu já fiz essa brincadeira lá em casa. Sei que ninguém mais fez isso. Mas em relação àquela questão de quando um dos filhos, às vezes, faz alguma coisa, não vou falar o nome dos meus filhos para não expor eles, mas assim, é interessante que, às vezes, daí eu lembro do sobrenome só da esposa, né? Puxou, né? Mas, na verdade, gente, como nós, às vezes, temos uma visão errada das coisas e tentamos resolver as coisas com uma visão bíblica, uma visão teológica errada das coisas. Não conseguem resolver as pendengas, as pendências, porque não se entregaram, parece verdadeiramente diante de Deus. Não compreenderam a fidelidade de Deus, a graça dEle, a misericórdia dEle. E daí olham para os problemas da vida, para os conflitos familiares de uma forma errada. Como que José agiu? Pagou o mal com o bem. Por quê? Porque ele tinha uma visão teológica correta a respeito de quem Deus é. E aqui, gente, essa questão de pagar o mal com o bem envolve entrega. É fácil isso? Claro que não. Não é fácil. É uma guerra que acontece no nosso coração. Eu já comentei certa vez com vocês que tem uma história lá que o Paul Tripp e o D.A. Carson contam, e o Tim Keller estão conversando ali, conta a história de um casal, que um deles foi fazer uma cerimônia de celebração de 50 anos de casados. Que bênção, né? Que bênção. Essa semana passada tivemos 49 anos, aniversário de casamento do Valdir e da Vera. Tivemos lá juntos, celebrando. E uma coisa interessante é que, diz que daí ele inventou de perguntar para a esposa, estava celebrando, comemorando 50 anos de casado. Mas a senhora, nesses 50 anos, nunca pensou em divórcio? E aquela senhora respondeu para o pastor o seguinte, na frente de todo mundo. Olha, divórcio não, homicídio várias vezes, né? Mas, gente, conflitos acontecem na família. Conflitos acontecem no casamento. Tem dias que é difícil. E aí nós precisamos o quê? Olhar para quê? Para a palavra de Deus. Precisamos olhar para aquela circunstância a partir o quê? Da palavra de Deus. José pagou o mal com o bem. José cuidou dos seus irmãos. José consolou os seus irmãos. E é interessante aqui quando ele fala de consolou e falou o coração deles. Sabe o que é isso na prática? Porque o perdão, gente, não vem simplesmente com palavras. Eu perdoo você, criatura, sarna, né? Não é isso. Mas o pedido de perdão vem com, de fato, o quê? Manifestações práticas de afeto. De perdão mesmo. Não é uma palavra simplesmente. É uma atitude em prol do outro. E como isso mexe conosco. Veja só o que a palavra de Deus fala. Em 1 Pedro 3,10. Quem quer amar a vida e viver dias felizes? Quem quer amar a vida e viver dias felizes aqui? Acho que todo mundo, né? Amém? Então faça o seguinte, olha só o que o texto diz. Refreia a língua do mal. Evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Interessante esse texto aqui. Você pode até se vingar, mas isso não vai trazer paz. Isso não vai melhorar teu relacionamento e a situação com Deus ainda fica meio complicada. Você pode escolher não perdoar, mas isso não vai trazer paz ao seu coração. Como é que você consegue cultuar sem perdoar? É tenso isso. Quantas vezes você veio para o culto ali de mal com o seu cônjuge? Né?
E de você louvando a Deus lá, né? Cantando a Deus, cultuando ali, nossa, que benção a palavra de Deus. É um negócio estranho, isso é tenso. E nós precisamos, de fato, olhar para os dramas familiares pelas lentes das Escrituras, porque isso nos capacita a falar ao nosso próximo, ao coração. Ao coração. Você tem falado ao coração do seu cônjuge? Você tem falado ao coração do seu filho? Você tem falado ao coração do seu pai? Daquele que às vezes te ofendeu? Daquele que falou alguma coisa que não deveria falar? Porque, gente, de forma bem simples, aqui algumas aplicações. Perdão não é apenas dizer, está tudo bem? Perdão é agir com graça. Perdão é reafirmar o amor com palavras e com ações. E aqui um desafio aos pais. Eu como pai, eu sou falho. Eu preciso da graça de Deus nesse sentido. E aí, pais, quando corrigirem seus filhos, fale ao coração deles. Às vezes tem pais que infelizmente conseguem gerar mais conflito ainda com seus filhos, porque não falam ao coração. Lembre-se também, algo muito importante aqui, que há alguém muito maior do que José, que na cruz pagou alto preço para nos trazer perdão. José, sendo imperfeito, instrumento de Deus, sim, ele entendeu quem era o Senhor, entendeu a fidelidade de Deus, entendeu a providência de Deus, entendeu o cuidado de Deus e trouxe perdão ali aos seus irmãos. Só que José aponta para alguém muito maior, que é Cristo Jesus, que nos lavou, que nos purificou de todo o pecado. Por nós mesmos é muito difícil perdoar. Mas, em Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz, por causa daquilo que alcançou na cruz por nós, nós temos em Cristo tudo o que precisamos para pedir perdão àquele que nos ofendeu. Para pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. E diante disso, tem algumas questões aqui para deixar para vocês. Há algum conflito não resolvido na sua casa? Há algum conflito não resolvido no seu relacionamento? Seja com o cônjuge, seja com teus pais, seja com os teus filhos? Há alguma mágoa no teu coração, mas você finge que o tempo curou? Não, pastor, eu já perdoei. Não consigo esquecer, de forma alguma. Só de lembrar, mas eu já perdoei. Não, então você precisa tratar isso. Se aquela mágoa insiste em aparecer no teu coração, é porque você não perdoa. Então hoje é o tempo oportuno para isso. Hoje é o dia de ação. Famílias em ação, rumo ao perdão. É o dia de nós nos quebrantarmos na presença de Deus. De você se quebrantar na presença de Deus. É dia de você entregar diante de Deus essas mágoas que às vezes estão te consumindo. Questões, fardos que você carrega, que você não precisava carregar. Sendo que o próprio Cristo fala, ó, eu trago descanso para você. Lance sobre mim, lance sobre Ele. Aquilo que incomoda, aquilo que está ali angustiando o teu coração. Hoje é o dia de você entregar diante de Deus os rancores do seu coração, mesmo que o teu eu diga o contrário. Fala, mas eu não consigo. Entrega, entrega. Hoje é dia de sair daqui e começar a olhar a falta de perdão pelas lentes das Escrituras. Talvez antes de você sair daqui, é dia de você se colocar diante de Deus e falar, Deus, me ajuda hoje mesmo a pedir perdão para aquele a quem eu ofendi. Me ajuda hoje mesmo a perdoar aquele que me ofendeu, mas eu estou ali guardando. Estou aqui, cultuando, fingindo que está tudo bem, mas eu não consigo perdoar. Então, lance isso diante do Senhor Deus. Você vai resolver isso quando? Por isso, reconheça seus limites. Você não é Deus. Reconheça seus limites. Creia que Deus transforma o mal em bem. Amém? Creia nisso. Perdoe de forma prática, gente. Prática. Ensine aos seus filhos, ensine ao seu cônjuge, a você mesmo, que quando erram, o lar é um lugar o quê? De reconciliação, de restauração.
O lar deve ser um ambiente onde a graça triunfa sobre o medo. O lar deve ser um ambiente de perdão. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento, colocando diante de Deus. Se talvez na sua família há mágoas antigas, se às vezes há lembranças de palavras duras, ou se às vezes há sarcasmos silenciosos, mas que ainda doem, a história de José mostra para nós que a graça de Deus é maior do que qualquer ofensa. A graça de Deus é maior do que qualquer rancor. A graça de Deus é maior do que qualquer mágoa. Conflitos familiares podem ser redimidos à luz da providência de Deus. Lembre-se de tudo isso que aconteceu na vida de José. Leve essas lições, aplique isso na sua vida, na sua família. Pai querido, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos confrontou essa noite. A Tua palavra, Pai, que nos mostra a graça do perdão. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. E é por causa do perdão que temos em Cristo. É por causa de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nós, é que nós temos em Cristo tudo aquilo que precisamos para perdoar o nosso próximo, para perdoar o nosso familiar, para lançar as mágoas na Tua presença e caminhar rumo ao perdão. Deus querido, ajuda seus filhos e filhas, ó Pai, em meio aos conflitos familiares, aos dramas familiares, ofensas não tratadas, falta de perdão mesmo. Deus querido, traz cura essa noite. Traz cura, Senhor. Assim como o Senhor trouxe cura ao coração de José, traz cura a cada coração, ó Pai, que está às vezes pesado, carregando fardos difíceis, porque insiste em guardar mágoas, rancores no seu coração. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Pedimos assim, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, a agirmos, sermos famílias em ação do conflito ao perdão, ó Pai. Clamamos a Tua bênção, a Tua graça, ó Pai, sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Amém.